Meu parceiro, que joguinho ruim de assistir, cara. Que joguinho. Pro vascaíno, irmão. Pro vascaíno. Que joguinho ruim, horroroso de assistir, cara. Aquilo que eu falava e aquilo que eu temia. Aquilo que eu temia, né? Do jogo contra o Santos ter sido um acidente, ter sido um jogo fora da curva, né? Porque o Vasco do Carille, cara, o Vasco do Carille é desesperador, tá? Fez um péssimo campeonato carioca, tá? Péssimo campeonato carioca. Não é nem, vamos olhar só os clássicos, o Bigode tá olhando só os clássicos. Não, além de ter tido 5 clássicos, 4 derrotas, o Vasco não ganhou de times de menor expressão no Rio de Janeiro, cara. Não ganhou do Volta Redonda, não ganhou do Sampaio Correia, entre outros. Meu amigo, parece que o ano vai ser daqueles sofridos, cara, sofridos. Hoje, o Carille resolveu poupar o time titular, né? Ele resolveu vir com um time, não vou nem falar que é time misto, foi um time reserva, tá? A gente só tinha 3 jogadores considerados titulares, né? O goleiro, o Léo Jardim, o zagueiro João Vitor, tá? E o lateral esquerdo, o Lucas Piton. O resto foi tudo reserva, tá? Resolveu poupar, o Vasco jogou domingo contra o Santos, quarta-feira contra o Melgar, na altitude do Peru, tá? E aí veio esse sábado, foi para São Paulo, ele resolveu jogar com o time reserva, beleza. Léo Jardim no gol, lateral direita, Pumita, né? O Pumita Rodrigues, a zaga João Vitor e Lucas Freitas, com o Lucas Piton na lateral esquerda. Meio de campo, meu amigo, meio de campo, cara, que meio de campo, irmão. Jair, Matheus Carvalho, Tietê e Payet. Na frente, Rayhan e Lloyd Augusto. Cara, esse time não conseguiu jogar. O jogo inteiro hoje parecia um time juvenil contra um time de profissionais. Estilo aquele jogo que a gente fez contra o Flamengo no Campeonato Carioca. O primeiro jogo contra o Flamengo no Campeonato Carioca, que foi só 2-0, poderia ter sido muito mais. Hoje foi 3-0 para o Corinthians, poderia ter sido muito mais, 2 gols anulados, cara, poderia ter sido muito mais, olé. O Vasco hoje, repito, parecia um time juvenil jogando contra um time profissional. Ridículo, cara, ridículo, irmão, ridículo. Pô, o Carille, cara, vou te falar, quando o Carille foi contratado, eu falei aqui, o Vasco está com pouco dinheiro, o Vasco está com um elenco muito fraco, está trazendo um treinador que primeiro monta a casinha, né? A cozinha, na verdade, a cozinha lá atrás. Primeiro ele conserta a defesa, o Vasco precisa consertar essa defesa, o Vasco foi muito mal na defesa no ano passado, né? O Vasco precisa consertar essa cozinha, precisa consertar a defesa, e aí beleza, vai saindo aos poucos pro ataque, faz 1-0, ganha de 1-0, se fecha lá atrás, beleza. Esse é o jogo do Carille. Tá? Mas é o seguinte, cara, o Carille até agora não conseguiu acertar o time do Vasco, tá? O Carille é horroroso, tá? Tá horroroso no Vasco. Quarta-feira ele perdeu um jogo, né? Na verdade, deixou de ganhar um jogo, o Vasco vencia por 3-1, ele tirou o Coutinho, botou Tietê, tirou Verratti, colocou zagueiro, então ele acabou trazendo o Melgar para cima, o Melgar acabou empatando, quase que ganha o jogo. Hoje ele resolveu escalar um time reserva, cara, o Vasco sem padrão nenhum de jogo, tá? Sem padrão nenhum, ridículo. Pô, e o Corinthians, cara, ganhou a hora que quis. Essa é a verdade, o Corinthians ganhou a hora que quis. Antes de 15 minutos do primeiro tempo, 1-0 para os caras. Irmão, a bola veio para aquele Depay, mal marcado, né? Ou nem marcado estava. O João Vitor marcando de longe, marcando a bola, correndo. O João Vitor horroroso. Pô, cara, tá me dando nojo desse João Vitor, cara. Me dando nojo desse jogador. O Vasco podia ter vendido ele pro Cruzeiro, cara. Horroroso, maluco. Horroroso. João Vitor, horroroso. Talvez seja o pior jogador do Vasco na temporada, esse João Vitor, tá? Primeiro gol, ele ao invés de marcar o Depay, ele estava marcando a bola. Então a bola veio pelo alto, e aí ele saiu marcando a bola, Depay sozinho, tá? Entre o João Vitor e o Puma Rodrigues, sozinho.
Só ajeitou com o peito, irmão. Cracaço, o Depay é cracaço, né? Só ajeitou com o peito. Yuri Alberto. Antes dos 15, 1-0 Corinthians, maluco. E aí o Corinthians tranquilo no jogo, irmão. Tranquilo. O Corinthians ganhou a hora que quis. Foi tocando bola e tal. Aí o Vasco tentou algumas jogadas de ataque, mas muito desordenado, meio que bunda lelê. Um escanteio, o João Vitor cabeceou para fora, depois um lance, o Payet chutou por cima. Payet daquele jeitinho dele, tentando firulinha, tá? Nojo, outro que me dá nojo também é o Payet. A gente discutia, né? Ah, o Coutinho não vai conseguir jogar 90 minutos, não tem reserva para ele quando o Payet foi embora. Irmão, tomara que o Payet vá embora, vai embora. O Payet jogou hoje de titular, tá? O Payet jogou hoje, horroroso, maluco. Horroroso, maluco. Não dá, cara. Não dá. Acho que eu até esqueci de falar o nome dele na escalação. Horroroso. Horroroso. Tá? Não serve. Pode ir embora. E o Vasco precisa contratar um outro meia para ser reserva imediato do Coutinho, tá? Repetindo que eu nem lembro se eu falei o nome do Payet, porque para mim ele não fez nada no jogo. Foi Léo Jardim, Pumita, João Vitor, Lucas Freitas e Piton, Jair, Matheus Carvalho, o Tietê e Payet, tá? Na frente, Ryan e o Lloyd Augusto. Pô, aí 1-0 Corinthians, jogando como quis, jogando como queria. Aí o Jair, meu Deus, é outro, cara, o Jair. Esses dias estavam falando em renovação de contrato do Jair. Porra, tá de sacanagem com a minha cara. Manda essa bosta embora. Manda esse Jair embora. Tentou fazer uma jogada, a bola pegou na mão do jogador do Corinthians, aí estava ali meio que interpretativo para o juiz, né? Ah, a bola estava aberta, não estava, o juiz não deu nada. Corinthians, Jair perdeu a bola, né? Contra-ataque. Lançamento, o João Vitor horroroso, se jogou, não alcançou nada. Depay pegou a bola, 2-0 Corinthians. Irmão, esse foi o primeiro tempo, Corinthians tranquilo, jogando tranquilo, cara. É ridículo vendo. Tava ridículo ver o Vasco jogar, tá? Ridículo, irmão, ridículo. Aí o Vasco voltou sem alteração, tá? Aí depois o treinador começou com algumas alterações, cara. Primeiro, vamos falar do time que ele escalou, né? Pumita Rodrigues, cara. Pumita Rodrigues foi mais do mesmo, a gente já sabe quem ele é. É jogador que falha lá atrás, toda hora aquele Bidu, os gols anulados do Corinthians foram jogadas do Bidu. Porra, irmão, Bidu deitou e rolou no Puma, cara. Deitou e rolou, deitou pra cá, deitou pra lá, deitou e rolou, irmão, deitou e rolou pra cima do Puma. É brincadeira, o Puma na defesa é um desastre, cara. É um desastre. João Vitor, cara, a zaga João Vitor e Lucas Freitas. O João Vitor é desastroso. Oh, tá dando nojo ver esse cara jogar. Tá dando nojo, horroroso, tá? Horroroso. Ele é horroroso, João Vitor tá horroroso. Tá? Piton, porra, deram baile. Porque esse Depay deu baile no Piton, maluco. Esse Depay deu baile no Piton. Jair é outro horroroso. Matheus Carvalho não jogou nada, Matheus Carvalho. Tietê, irmão, treinador, o Carille colocou o Tietê aberto pela direita. Ai, meu Deus, Carille. Que loucura o Carille, cara. Que loucura. Colocou o Tietê fora de forma aberto pela direita. Funcionou? Não. Payet. Payet é outro que dá nojo, maluco. Nojo mesmo. Nojo. Pode ir embora e vai logo. Manda logo embora. Ah, renovar o contrato. Que renovar só se a diretoria for maluca. Manda esse cara embora logo. Na frente, cara, o Lloyd Augusto é outra sacanagem com você, tá? O Lloyd Augusto é sacanagem com você, irmão. O Pedrinho contratar um cara desse, o Felipe contratar um cara desse, é sacanagem com você. Esse cara não joga nada, esse cara não é jogador. Tá uma bosta esse Lloyd Augusto. E o Ryan nada fez. E, cara, hoje, sinceramente, hoje não salva ninguém, cara. Não salva ninguém. E pior, vou colocar aí os jogadores que foram mais horrorosos. João Vitor, tá? João Vitor, o Jair. Caramba, João Vitor, Jair, maluco, e o Payet, nossa senhora. Não vou nem falar do Lloyd Augusto, porque eu não, acho que ele nem jogador é, tá? Vou nem falar do Pumita, a gente já sabia que o Pumita é um desastre ali na defesa. Matheus Carvalho também muito mal, repetindo o que eu já falei. Meu amigo, aí o treinador
mostra que nem critério ele tem. O que ele faz? Ele botou o time reserva para descansar os titulares, né? Tudo bem, é um critério? Tranquilo. Mas aí depois botou os titulares, aí para quê? Para cansar os caras num jogo que já estava perdido, 2-0 e o Corinthians dando olé. Aí ele colocou o Nuno Moreira, colocou o Verratti, para quê? Colocou o Hugo Moura, para quê? Para quê, irmão? Para quê? Para quê? Para cansar os caras? Foi para poupar os caras, mas aí colocou os caras durante o jogo? Porra, vai entender, olha a falta de critério desse Carille. Olha a falta de critério do Carille. Tá? Ainda veio com o Adson, cara, o Adson nem tocou na bola, bizarro. O Adson nem na bola tocou. E colocou também o Alex Teixeira. Aí é um lance do Alex Teixeira, cara. 2-0 Corinthians, né? Um lance do Alex Teixeira, ele recebe um bolão, bota na frente, chuta de canhota fraquinho. O goleiro do Corinthians pega, o Corinthians faz o contra-ataque. E aí o Depay, meu amigo, tira onda, né? Depay tira onda. Né? Recebeu igual o Alex Teixeira, a bola bateu no goleiro, voltou pro idiota, pro bosta, né? Pro bosta do João Vitor, a bola bateu nele e entrou no gol, irmão. Caramba, 3-0 pro Corinthians. Mas, ó, vou te falar, poderia ter sido muito pior, tá? Muito pior. Cara, a temporada é daquele jeito que a gente já imaginava, né? Carille, ó, esquece, como treinador do Vasco, esquece, o elenco é fraco, o elenco é um elenco... Hoje jogaram as reservas e aí prova o que eu tô falando o tempo todo esse ano. É um elenco fraco, cara. É um elenco que não é competitivo, um elenco que não consegue entregar intensidade o tempo todo, tá? Infelizmente, irmão, infelizmente, é uma diferença hoje, Vasco e Corinthians, aquilo que a gente falava, né? Uma diretoria que gasta, é ousada, e aí tem um time decente, classifica para Libertadores, é campeão estadual em cima do maior rival, e o outro time é o time que o presidente fala que não pode gastar, que está atacando as dívidas, né? Ataca as dívidas, não tem time, pode cair de novo para a Série B, aí diminui receita, e aí nunca sai dessa lama, né? Enfim, né? É aquilo que eu falei também, não é para gastar também igual ao Corinthians, mas também não é para gastar igual ao Vasco, um equilíbrio, né? O Vasco precisa de um equilíbrio. Hoje o Vasco não tem esse equilíbrio, infelizmente. Parceiro, Corinthians 3, Vasco 0, mais um dia amargo para o Vascaíno. Eu queria que você deixasse a sua opinião aqui sobre esse jogo, tá? Deixou a opinião, você curte o vídeo e se inscreve na Amo Vasco TV para dar aquela moral pro Bigode. Tô indo nessa, tá? Valeu. Saudações vascaínas.